noite. Quem não estiver me ouvindo, vocês podem me sinalizar pelo WhatsApp, quem tiver sem microfone, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Digestório, Endócrino e Renal. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os órgãos do sentido. E aí nós vamos falar sobre o tato, a visão e a audição, que são esses três órgãos de sentido. E aí nós vamos associar esses órgãos às diferentes percepções que o corpo humano é capaz de reconhecer. E na aula de hoje nós vamos ver a anatomia. E na aula de hoje a gente vai ver a anatomia desses órgãos, onde esses órgãos são localizados em nosso corpo e as suas respectivas funções. E aí, antes da gente iniciar com o objetivo da aula, eu gostaria de falar um pouquinho brevemente sobre esses três sentidos para vocês. E aí a gente vai começar pelo primeiro órgão de sentido, que é o tato. Então, o tato nada mais é que a nossa pele, né? E nós temos vários receptores que são responsáveis por reconhecer essas sensações e essas percepções que nós temos, e através desse reconhecimento, eles vão o quê? Estimular o nosso corpo. Vocês estão me ouvindo? Quem não estiver me ouvindo, por favor, me sinalize. Então, parece que uma colega não está conseguindo ouvir. E aí, voltando no tato, como eu falei com vocês, o tato é o quê? Nada mais é que a nossa pele. E nós temos vários receptores que são responsáveis por reconhecer essas sensações e percepções que nós temos, e através desse reconhecimento, eles vão estimular o nosso sentido do tato através das nossas células sensoriais e encaminhar essa sensação para que os estímulos aconteçam. Então, a gente tem todo um processo, né, para poder que esse estímulo chegue ao quê? Ao cérebro, para poder gerar essa sensação. E aí nós temos a visão, que é um segundo órgão de sentido. A luz que é filtrada pela córnea, ela passa pelo humor... Peraí um pouquinho. Então, a nossa visão, a luz que é filtrada pela córnea e passa pelo humor aquoso, ela passa através da pupila, que é onde ocorre a contração e a dilatação, atravessa o globo ocular até chegar no cristalino e atinge a retina, que é onde leva essa informação de intensidade da luminosidade até o córtex visual. Então, é através da retina o quê? Que ela leva essa intensidade. Em determinados casos, uma luminosidade mais forte, mais fraca. Então, a retina que é responsável. E aí, nós temos, por último, a audição. O órgão responsável pela audição é a nossa orelha, né? O nosso ouvido. Então, essa orelha, ela é dividida em três partes. A parte da orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa é onde se localiza o pavilhão auditivo. Ela capta esse som que passa pelo canal auditivo até chegar ao tímpano, onde começa a orelha média. E a orelha média, ela inicia no tímpano e quando o som chega a essa estrutura, ela é imediatamente transferida aos ossículos. Então, tem todo um caminho aí para percorrer, para o quê? Para a gente ter esse órgão de sentido funcionando, né? Ter a nossa audição funcionando. Então, ela passa por uma série de etapas para que isso funcione de maneira adequada. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer e identificar os receptores responsáveis pelo tato e reconhecer e identificar as estruturas anatômicas presentes nos órgãos do sentido da visão e da audição. Então, hoje a gente vai estudar esses
3 órgãos de sentido, tá? Eu vou compartilhar o vídeo aqui com vocês, e à medida que eu for adiantando o vídeo, é porque eu só vou colocar mesmo o que interessa para a nossa aula da prática de hoje. E alguém que não estiver ouvindo, por favor, vocês me sinalizem por aqui para eu poder ver o que está acontecendo, tá? E aí a gente vai começar pelo tato, pelo órgão do sentido do tato. Nós temos no nosso procedimento que reconhecer no nosso atlas digital, então, relacionados com o tato, o corpúsculo de Meissner, e o corpúsculo de Pacini, que vai estar distribuído ali na camada apical, os demais corpúsculos e também os nervos sensoriais. Então, nós vamos ao nosso atlas digital, então, utilizando a nossa base OVID. E na nossa base OVID, então, nós vamos ver que essa base ela possui diferentes sistemas distribuídos. Ele é um atlas anatômico quando que nós podemos estudar diferentes sistemas. Então, nós vamos procurar aqui onde está localizado os órgãos do sentido, então nessa aba das ciências, e vamos ver o primeiro órgão que está relacionado então com o tato. Vamos reconhecer a nossa pele e vamos ver os receptores que estão associados com ele. Então, nós vamos abrir então essa estrutura, então a estrutura da pele, e aqui nós temos uma visão geral dessa estrutura. Então, aqui nós temos a porção apical da derme, a região mais próxima, a camada mais externa desse tecido, e aqui nós temos as papilas dermais. Então, aqui nessas papilas dermais, nós vamos ter terminações nervosas livres, que são as terminações que estão associadas com o toque leve e com as sensações relacionadas com a temperatura, com calor e com frio. Então, nós sabemos que é um mecanorreceptor e também possui uma função nociceptora, porque nós temos interligados, né? Se nós percorrermos toda essa imagem aqui, nós vamos observar que a terminação nervosa, ela está ligada, então, a nervos que estão presentes aqui na camada dermal, na derme dessa estrutura, e que vai levar, então, as sensações até o cérebro. Ainda, junto aqui com as terminações nervosas, nós vamos ter aqui os corpúsculos de Meissner, que são os corpúsculos relacionados com detectar, né, os toques leves, movimentos suaves. Então, eles estão associados em regiões onde nós temos poucos pelos, então eles não possuem associação com os folículos pilosos, então nós vamos detalhar quando nós abrirmos a nossa próxima tela. Temos ainda os corpúsculos de Pacini, que nós também sabemos que possuem funções relacionadas com a pressão. E nós vamos ver também nervos sensoriais, que são os nervos que ligam todas essas regiões que nós temos, que recebem, né, a percepção, então, das sensações através desses corpúsculos. Então, voltando novamente à próxima tela, a última tela, na verdade, e agora nós vamos abrir aqui os receptores do tato. Então, nós vamos dar um clique aqui para vermos mais de perto essas estruturas. Então, aqui nós vemos terminações nervosas, os nervos sensoriais, que vão fazer a condução, então, do impulso nervoso. Esses nervos sensoriais estão associados aqui aos corpúsculos de Meissner, que é, então, um corpúsculo que está associado com movimentação e pressão suave. E girando a nossa tela aqui, nós vamos ver aqui os corpúsculos de Pacini. Esses corpúsculos de Pacini, então, ele está na porção mais basal, ligados, então, aqui aos nervos sensoriais, na porção mais basal da derme, na região, então, da derme, né? Na camada mediana do nosso tecido epitelial, da nossa epiderme.
Então, esse corpúsculo aqui, ele é um corpúsculo que tem função mecanorreceptora. Então, diferente da terminação nervosa livre, ele tem a função de reconhecer pressões profundas. Então, quando ocorre uma sensação, um estímulo na superfície da nossa pele, que a pressão exercida ela é suficiente para atingir a camada basal aqui da derme, são esses corpúsculos que são percebidos. Então, eles vão reconhecer a sensação, encaminhar aqui para os nervos sensoriais, que vai fazer o transporte, então, dessas sensações até o nosso cérebro, para que seja reconhecido esses estímulos. Então, quando nós pensamos nesses corpúsculos, alguns deles estão associados com a região pilosa, então aqui é um bulbo capilar, então uma região de formação do pelo, e alguns desses corpúsculos estão associados, principalmente os nervos sensoriais, então eles estão associados aqui com essa região pilosa. Observando então aqui, nós temos as terminações nervosas livres. Essas terminações nervosas livres, então, elas são relacionadas com a percepção do toque suave, calor e temperatura, porque elas estão associadas aqui com a camada superficial da nossa pele e também estão associadas com os nervos sensoriais. Então, elas estão ligadas aqui aos nervos sensoriais para reconhecimento desses estímulos. E aqui nós temos as células de Merkel, que são o corpúsculo de Merkel, que é então aquele mecanorreceptor que está associado então com a porção hipodérmica, associada com membranas sinoviais e com alguns órgãos. E esse corpúsculo aqui de Merkel, ou melhor, associado com a derme, né? E presente em lábios, em olhos também. E eles têm a função de detectar também pressão suave e vibrações de baixa frequência. Então, esse corpúsculo de Merkel, ele também está associado com nervos sensoriais, que vai levar, então, os estímulos até o cérebro. Então, nós temos a distribuição de vários corpúsculos de Merkel ao longo da derme, então, da porção basal da derme, aqui na papila dermal, e que vai perceber, então, essas sensações. Então, nós vimos aqui corpúsculos de Meissner, que são os corpúsculos que estão associados com regiões não pilosas, então principalmente pálpebra dos olhos, as pontas dos dedos, os lábios. Então nós temos vários receptores desse tipo aqui, que são os receptores de Meissner, que vai detectar movimentos suaves. Terminações nervosas livres, então são aquelas que estão associadas com o toque, porque eles estão mais próximos aqui das células da camada córnea, do extrato córneo da nossa pele. As células de Merkel, que são então as células que estão presentes aqui também nas papilas dermais, então também responsáveis por reconhecer uma pressão mais suave. E o corpúsculo de Pacini, então, que está mais na região basal da derme, responsável também por reconhecer pressões profundas. Todos eles associados aos nervos sensoriais, que vão encarregar, então, são encarregados de conduzir essas percepções até o cérebro. Então, nós vimos os nossos corpúsculos, os nossos receptores associados com a percepção do tato, com o sentido do tato. E agora, pessoal, a gente vai para o órgão de sentido da visão. Vamos ver todas as estruturas anatômicas que estão relacionadas, então, com o órgão da visão. Então, vamos ver a esclera, a córnea, a íris e a pupila, que são, então, responsáveis pela entrada do feixe luminoso e direcionamento desse feixe luminoso até a retina. Vamos ver os músculos que estão associados com o nosso olho, as membranas, como a corióide, a retina e a esclera, o nervo óptico e os demais estruturas. Então, novamente, nós vamos
ao nosso OVD, a nosso Atlas Digital. Então, abrindo o nosso Atlas, voltando aqui à nossa página inicial, e nós vamos ver, então, o olho. Então, nós vamos clicar aqui nessa estrutura. Então, aqui no olho, nós temos as diferentes regiões. Então, nós temos aqui a parte do nervo óptico. Então, esse aqui é o conduto do nervo óptico. Então, nós temos diferentes fibras que vão constituir o nervo óptico. Então, aqui, além das fibras que constituem o nervo, nós temos a vascularização. Então, nós temos as veias superiores oftálmicas, as artérias oftálmicas, então, que são responsáveis por levar o sangue para a irrigação dessas estruturas e também permitindo, então, que ocorram as trocas e o envio de sinalizações que são necessárias. Então, aqui é uma glândula lacrimal. Então, vamos remover essa glândula aqui para as glândulas lacrimais para a gente poder ver a estrutura. E vamos remover também essas artérias aqui que estão associadas com a irrigação do nosso bulbo ocular. Então, só para nós facilitarmos a visualização. Então, aqui nós temos a esclera. Só um minuto para remover esses restantes aqui, para permitir que a gente consiga visualizar melhor. Menos a esclera, né? As glândulas lacrimais, os sátios, as artérias e as vênulas, só para nós conseguirmos observar, então, as estruturas. Então, aqui nós temos a esclera, aqui nós temos o músculo superior e o músculo inferior. Então, são a musculatura que faz parte, então, do globo ocular, está associado com o movimento de contração também desse globo. Então, removendo ele aqui, nós temos aqui a esclera, que é, então, a camada mais acima dela, né, nós temos a camada de tecido conjuntivo. Então, logo abaixo do tecido conjuntivo, que é a túnica fibrosa, nós temos a esclera, que é a parte do branco do olho. Abaixo dessa esclera, nós vamos ter aqui a coroide ou a coroide, e abaixo da coroide, então, nós vamos ter a retina. Então, vamos remover aqui a esclera, que é a parte do branco, não possui vascularização, mas esses vasos que nós estamos vendo, elas estão associadas com a coroide, né? Então, porque ela é uma estrutura esbranquiçada, ela permite essa visualização, então ela não possui vascularização. Então, só remover aqui a esclera. Então, aqui nós temos a coroide, que é a camada medial. E logo abaixo da coroide nós temos a retina, que é onde ocorre, então, onde estão presentes as células do cone e do bastonete, que são as células fotorreceptoras. Então, estão presentes aqui nessa região, que vai, então, envolver o globo ocular. Então, a retina, ela está associada aqui com os músculos ciliares. Ela não está associada desde o início, ela não está presente desde da parte anterior aqui do globo ocular. Ela inicia a partir dos músculos ciliares, do corpo ciliar. Então, ela vai aqui revestindo, remover esse músculo, essa musculatura lateral para a gente observar. Então, aqui nós temos a retina, olha, que vai revestir todo o globo ocular. E aqui dentro nós temos a fóvea. O corpo vítreo, vamos eliminar. E aqui o disco óptico e a porção da fóvea, que então faz o reconhecimento então do feixe de luz, né, a partir da refração do feixe de luz, e que vai estar associado com o nervo óptico, que vai então levar a informação para o organismo, né, para o cérebro, para o reconhecimento então da imagem. Então, abaixo então da retina,
nós temos aqui o músculo ciliar, o corpo ciliar, que vai estar associado com a contração da íris, que é essa estrutura aqui, que é a parte colorida do nosso olho. Então, aqui nós temos as células pigmentadas e temos as fibras musculares que vão serem estimuladas a partir dessa musculatura ciliada. E é esse estímulo aqui da íris que vai fazer que aqui a pupila, deixa eu só remover a córnea aqui, que a pupila ela sofra contração ou retração ou dilatação para a entrada do feixe de luz. Então, nós temos toda aqui a íris e aqui ao centro a pupila. Então, retornando aqui, nós temos a íris, um canal que é um canal sinovial, que está associado, então, com a esclera, e nós temos aqui mais externo a córnea, que faz a proteção, então, dessa região anterior do nosso globo ocular. Então, removendo aqui, para nós vermos aqui a lente. Então, abaixo da íris, então nós temos córnea, a pupila, aqui nós tínhamos a íris e aqui nós temos a lente. Então, essa é a lente do cristalino. Vamos remover aqui essas estruturas para nós visualizarmos melhor. Então, aqui nós temos retornar aqui. A lente. Fazer a remoção dessas estruturas. A lente, então, aqui, que é o cristalino, que é associado, então, com a córnea, que fica aqui à frente, então, da pupila e da íris, vão conduzir, então, um feixe de luz que passa pela íris, aqui passando pela lente, e vão levar, então, até a fóvea, como nós vimos, que está formada por feixes de musculatura lisa. Então, a esclera. Só um minuto para remover esses restantes aqui, para permitir que a gente consiga visualizar melhor. Menos a esclera, né? As glândulas lacrimais, os sacos, as artérias e as vênulas, só para nós conseguirmos observar, então, as estruturas. Então, aqui nós temos a esclera, aqui nós temos o músculo superior e o músculo inferior, então, são a musculatura que faz parte, então, do globo ocular, está associado com o movimento de contração também desse globo. Então, removendo ele aqui. Nós temos aqui a esclera, que é, então, a camada mais... acima dela, né, nós temos a camada de tecido conjuntivo. Então, logo abaixo do tecido conjuntivo, que é a túnica fibrosa, nós temos a esclera, que é a parte do branco do olho. Abaixo dessa esclera, nós vamos ter aqui a coroide, ou a coroide, e abaixo da coroide, então, nós vamos ter a retina. Então, vamos remover aqui a esclera, que é a parte do branco, não possui vascularização, mas esses vasos que nós estamos vendo, elas estão associadas com a coroide, né? Então, porque ela é uma estrutura esbranquiçada, ela permite essa visualização, então ela não possui vascularização. Então, só remover aqui a esclera. Então, aqui nós temos a coroide, que é a camada medial.
E logo abaixo da coroide nós temos a retina, que é onde ocorre, então, onde estão presentes as células do cone e do bastonete, que são as células fotorreceptoras. Então, estão presentes aqui nessa região, que vai, então, envolver o globo ocular. Então, a retina, ela está associada aqui com os músculos ciliares. Ela não está associada desde o início, ela não está presente desde a parte anterior aqui do globo ocular. Ela inicia a partir dos músculos ciliares, do corpo ciliar. Então, ela vai aqui revestindo, remover esse músculo, essa musculatura lateral para a gente observar. Então, aqui nós temos a retina, olha, que vai revestir todo o globo ocular. E aqui dentro nós temos a fóvea. O corpo vítreo, vamos eliminar. E aqui o disco óptico e a porção da fóvea, que então faz o reconhecimento então do feixe de luz, né, a partir da refração do feixe de luz, e que vai estar associado com o nervo óptico, que vai então levar a informação para o organismo, né, para o cérebro, para o reconhecimento então da imagem. Então, abaixo então da retina, nós temos aqui o músculo ciliar, o corpo ciliar, que vai estar associado com a contração da íris, que é essa estrutura aqui, que é a parte colorida do nosso olho. Então, aqui nós temos as células pigmentadas e temos as fibras musculares que vão serem estimuladas a partir dessa musculatura ciliada. E é esse estímulo aqui da íris que vai fazer que aqui a pupila, deixa eu só remover a córnea aqui, que a pupila, ela sofra contração ou retração ou dilatação para a entrada do feixe de luz. Então, nós temos toda aqui a íris e aqui ao centro a pupila. Então, retornando aqui, nós temos a íris, um canal que é um canal sinovial, que está associado, então, com a esclera. E nós temos aqui mais externo a córnea, que faz a proteção, então, dessa região anterior do nosso globo ocular. Então, removendo aqui, para nós vermos aqui a lente. Então, abaixo da íris, então nós temos córnea, a pupila, aqui nós tínhamos a íris e aqui nós temos a lente. Então, essa é a lente do cristalino. Vamos remover aqui essas estruturas para nós visualizarmos melhor. Então, aqui nós temos vou tornar aqui a lente. Fazer a remoção dessas estruturas. A lente, então, aqui, que é o cristalino, que é associado, então, com a córnea, que fica aqui à frente, então, da pupila e da íris, vão conduzir, então, um feixe de luz que passa pela íris, aqui passando pela lente, e vão levar, então, até a fóvea, como nós vimos, que está associada aqui com o nervo óptico. Então, aqui são as estruturas que estão associadas com o bulbo ocular e associadas, então, com o sentido da visão. Então, quando nós pensarmos no sentido da visão, na estrutura principal, que é o globo ocular, ele tem várias outras estruturas que estão associadas a ele, que vai permitir a formação da imagem.
O importante é que a passagem do feixe de luz pela pupila, que é controlada pelas fibras ciliares associadas com a íris, por isso faz a contração e a dilatação da pupila, esses feixes luminosos eles são direcionados pela região córnea e pela região da lente para dentro do globo ocular, e ele vai sofrer esses feixes, sofrer refração dentro do globo ocular, atingindo a retina em diferentes pontos, que são então os estímulos que vão atuar nas células fotorreceptoras, e principalmente atingindo na fóvea, que é onde nós temos associada com o nervo óptico, e é onde ocorre então o ponto central, onde ocorre a formação da imagem. Lembrando sempre que nesse ponto a imagem ela é formada de forma invertida e ela é corrigida quando essa informação é levada então ao nosso cérebro e ocorre então a leitura dessa imagem, tendo a correção então da formação. Então, agora, pessoal, a gente vai para o nosso último órgão de sentido, que é a audição. o Atlas digital, as estruturas que estão associadas com a audição. Então, nós vamos ver o pavilhão auricular e o meato acústico e a membrana do tímpano. Esses três, eles estão associados com a orelha externa, com a parte externa da audição. Os ossículos, que estão associados com a orelha média, e o vestíbulo, a cóclea, os canais semicirculares e o nervo vestíbulo coclear, que está associada com a orelha interna. Então, a junção das três estruturas, das três regiões, é que permitem, então, que a audição aconteça. Então, novamente, nós vamos ao nosso OVD, ao nosso Atlas digital, para fazer a visualização, então, da região das estruturas associadas com a audição. Então, aqui nós vamos abrir primeiro a parte da orelha, para nós entendermos a orelha externa. Então, aqui nós temos, na orelha externa, o pavilhão auricular, que é, então, formado, é a parte visível do sistema auditivo externo. Então, aqui nós temos essas dobraduras da cartilagem, e essas dobraduras aqui, elas são responsáveis por conduzir as ondas sonoras pelo cônduto auditivo. Então, aqui nós temos o meato, né, a concha auricular, a onda chega e bate nessas estruturas e são conduzidas, então, aqui pelo meato acústico externo, que é um canal que fica entre a porção óssea, né, da orelha, dos órgãos da audição. Então, aqui nós temos a parte da hélice, e aqui a parte do lóbulo auricular. Então, todos constituindo o pavilhão auricular, que é a parte externa, então, da orelha média, da orelha externa. Então, aqui nós temos o meato acústico, e o meato está associado aqui à membrana timpânica, que tem uma parte convexa, côncava, na verdade, aqui no meato acústico, e uma parte convexa, que está associado, então, com a orelha média. Então, as ondas sonoras, elas vão atingir aqui essa membrana, e essa membrana, ela vai, com a vibração, ativar os ossículos que nós temos. Então, o martelo, a bigorna e o estribo, que são os três, então, ossículos menores do corpo humano, que fazem, então, o reconhecimento dessa vibração e que está associado aqui com a região da orelha interna, que nós vamos detalhar mais à frente. Então, parte da orelha externa, orelha média e orelha interna. Voltando, então, à nossa página inicial, nós vamos ver, então, a orelha média. Então, orelha média, melhor visualização, nós temos aqui o martelo, a bigorna, então aqui
a bigorna, são divididas em duas regiões, região de corpo e a região alongada, e essa bigorna está associada, então, ao estribo. Então, o estribo, ele possui vários ossículos que vai dar origem, formação a essa estrutura. E é o estribo que está associado aqui com a região do vestíbulo, que faz parte da orelha interna. Então, aqui que vai acontecer a vibração, vai ser transmitida a vibração inicial na estrutura da orelha interna. Então, voltando à nossa página inicial, vamos ver a orelha interna. Então, aqui nós temos região de vestíbulo, canais semicirculares. Esses canais, então, eles terminam nas ampolas, e essas ampolas estão, vamos mudar a visão, a visualização. Então, essas ampolas, elas estão associadas com o vestíbulo. Essa região do vestíbulo, nós vimos que existem duas estruturas em formas de saco. Aqui, próximas com a ampola, nós temos uma região que é o utrículo, que é a região, então, que está responsável pela parte do equilíbrio, porque é aqui que nós temos o labirinto. Então, a membrana é o labirinto membranáceo. Então, nós temos um labirinto ósseo, que é a parte do vestíbulo, e internamente nós temos um labirinto membranáceo, que então vai estar associada com o utrículo e com o sacro. Então, ele tem a função de percepção do equilíbrio, porque existem células que são ciliadas e são sensíveis, ou melhor, células sensíveis à gravidade. Então, esse vestíbulo, ele está associado aqui com a cóclea. Então, visualizando pela parte posterior, aqui nós temos a cóclea. Essa estrutura aqui é chamada de rampa do vestíbulo. E a cóclea, então, ela possui essas conformações em forma de caracol, que é característica dessa estrutura. Então, dentro da cóclea, nós temos líquido e células ciliadas que vão perceber a vibração aqui levada pela região vestibular e que vai estar associada, como nós vemos aqui, com o nervo coclear que leva até o estímulo até o cérebro. Então, voltando novamente à nossa página inicial, nós vamos ver a cóclea para compreender melhor como que acontece. Então, aqui nós temos a região da cóclea, aqui nós temos a região ciliada, então aqui nós temos as células que são os estereocílios, que vão perceber então a vibração das ondas sonoras que chegam então no aparelho auditivo, e eles vão fazer a vibração da membrana tectorial, que é uma membrana sensorial, na verdade, né, que vai perceber então essas vibrações. E isso, então, vai levar essas vibrações através de regiões da cóclea que estão interligadas aqui com o nervo coclear. Então, aqui nós temos uma região, uma lâmina óssea, aqui nós temos uma continuação do nervo coclear, e esse nervo coclear, então, está associado aqui com células sensoriais que vão perceber os estímulos através daqui dos estereocílios. Então, nós vimos que dentro da audição, nós temos diferentes estruturas que estão relacionadas tanto com a formação do som, quanto com o equilíbrio. E essas células, elas vão perceber, essas sensoriais vão perceber tanto a gravidade, por isso está associado com o equilíbrio, está ali relacionado com a região vestibular, que vai perceber, então, essas diferenças na gravidade, mantendo o equilíbrio, e a continuidade, então, da vibração das ondas sonoras que vão estimular a cóclea e o líquido coclear que está ali presente com as suas células ciliadas e que vão levar essas sensações através do nervo coclear até o cérebro para a percepção, então, do som. Então, a formação desse órgão do sentido. Então, pessoal, boa noite, vocês estão me ouvindo? Para quem entrou depois. Estamos sim, professora. Então, nós encerramos, né, nossos 3 órgãos de sentido. Então, através da nossa aula de hoje, foi possível perceber a importância desses órgãos de sentido na percepção dos sentidos, né, como o tato, a audição e a visão.
né, que foram citados na aula, e identificando, assim, a importância desses órgãos no nosso corpo, que são responsáveis por receber esses estímulos e levar até o centro receptor, que é o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele coordena tudo isso junto aos órgãos de sentido. Então, os órgãos de sentido sozinho, eles não funcionam de forma adequada e nem o cérebro sozinho consegue coordenar e receptar todos esses órgãos. Então, eles precisam o quê? Trabalhar em parceria juntos para que tudo no nosso corpo ele funcione em perfeita harmonia. Então, o cérebro que coordena essa recepção desses órgãos de sentido para poder passar o comando desses estímulos para que funcione de forma adequada esses órgãos de sentido. Né? Então, assim, hoje, a nossa aula de hoje foi em relação a esses 3 órgãos de sentido. Vocês querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, alguma observação? Não? Ficou claro? Ficou, pessoal? Tudo certo, professora.